Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Quem está cansado aí da segunda? Então não estou sozinho, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz que nós temos os irmãos ali do Morumbi. Me aguentaram uma semana lá e vieram aqui ver de novo? Deus seja louvado. Pastor Fábio, virei pregador das semanas de oração das igrejas dele, né? A gente fica feliz por isso, por vocês estarem aqui. Como foi dito aqui na oração, plena segunda-feira você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Nossa semana de oração, coadjuvantes, vamos ver. Vocês se lembram qual foi o primeiro coadjuvante que nós estudamos, que nós aprendemos algumas coisas? Jabes. E ontem nós falamos sobre quem? Caleb. E hoje nós vamos falar sobre quem? Sopraram aí, estão ligados. Nós vamos falar hoje sobre Pilatos. Mas sobre Pilatos? Aprender o que sobre Pilatos? Como assim? Deixa eu te falar um negócio aqui, assim, com todo o coração. Todos nós temos algo de Pilatos aqui dentro. Todo mundo. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Para a gente entender, a gente pode começar com uma história. Alguém já ouviu falar aqui em Galileu Galilei? Estudioso, né? Físico. O Galileu, no século 17, ele estudando, ele entendeu que a Terra fazia o quê em torno do Sol? Girava. Só que na época em que ele viveu, que ele descobriu, ele estudou, ele tinha tudo ali para comprovar isso, a igreja da época entendia que era o contrário, que a Terra era o centro do universo. E Galileu começou a defender isso, só que ia contra a igreja. A igreja, com muito carinho, chegou e falou assim, cala a boca, você vai morrer. Todo carinho do mundo. E prenderam ele e o ameaçaram de perder o status, de perder tudo que ele tinha. E o que ele fez? Ele, com tudo ali para comprovar que ele estava certo, ele ficou com medo das ameaças, da pressão, e ele falou que ele estava errado. Então, muitas vezes, nós nos acovardamos perante Jesus. Não foi isso que aconteceu com Pilatos? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 27. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome por estarmos aqui na tua casa, para poder buscar o Senhor, aprender um pouco mais, para que a nossa vida espiritual possa estar mais forte e a cada dia ao seu lado. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude aqui a compreender, a entender, que o Senhor possa falar fortemente à nossa mente, ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você vai ficando mais velho, você tem que fazer assim com a Bíblia para ler, chegar mais perto do olho, né? Então, Mateus 27, a partir do verso 22. Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que, ao contrário, o tumulto só aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Pilatos lava as mãos diante de uma situação. Primeira pergunta para ficar na sua mente. Quantas vezes você lavou as mãos diante de Jesus? Não quero isso aqui comigo. Isso não é comigo. Vou ficar na minha. Ninguém sabe, ninguém viu. Vamos entender primeiramente o contexto de tudo isso? Sabemos que os fariseus queriam matar Jesus. E olha que contraste, eles pegam Jesus, levam até Pilatos, mas eles entram onde Pilatos estava? Eles não entram, por quê? Porque se eles entrassem, eles ficariam impuros para participar da Páscoa. Agora, olha o contraste nisso aqui. Eles iam ficar impuros, mas o coração deles estava pedindo o quê?
para matar um homem. Olha a incoerência disso. Ainda bem que nós não somos incoerentes, né? Ou será que somos? Esse é o contexto. E aí Pilatos começa um julgamento. Agora vamos entender um pouquinho quem era Pilatos. Pilatos era o governador que estava ali em Jerusalém, ele representava Roma. Ele reinou do ano 26 ao ano 36. Os judeus odiavam Pilatos, os líderes religiosos odiavam ele. Por quê? Algumas coisas que ele fez. Por Jerusalém, ele mandou colocar vários estandartes de Roma. Ou seja, ele começou a apresentar Jerusalém como se fosse um pedaço de Roma. Isso para o judeu era terrível. Nas estradas tinha isso. Alguns historiadores, como Flávio Joséfo, eles colocam Pilatos da seguinte maneira. Ele tinha um temperamento autoritário, violento, era um político extraordinário e inflexível. Traduzindo, era um jumento temoso. Você conhece alguém, aquela pessoa que é temosa, que não dá o braço a torcer? Alguns historiadores colocam Pilatos nesse contexto. Esse era o governador da Judéia. E outra situação, Pilatos ele era extremamente ambicioso. Ele queria status, poder. Nós não temos relatos sobre a morte de Pilatos. No espírito de profecia, nós entendemos que Pilatos perdeu a oportunidade de salvação. Alguns historiadores defendem que no ano 36 ele é deposto de governador, é mandado de volta a Roma e não se sabe mais da história. Outros defendem que ele se suicidou por perder o status que ele tanto almejava, que ele tanto queria. Esse era o homem que foi julgar Jesus. Jesus perante Pilatos. E Pilatos vira para Jesus e fala o seguinte: você é o rei dos judeus? Você se lembra qual é a resposta de Jesus? Você o diz. E depois Pilatos começa conversando, falando com ele. Você se lembra o que Jesus fala? Jesus fica calado. Mas ele estava sendo acusado de algo que ele cometeu? Jesus era inocente ou não? Vamos lá, participa comigo. Era inocente ou não? Sim. Por que ele ficou calado? Vamos lá, vamos lá. Ficou com medo, mas o quê? Fala um de cada vez, todo mundo junto, não estou entendendo nada. Tinha que se cumprir. Quem não deve, não teme. Mais alguém aí? Pode falar. Oi? Colocou ele para pensar? Beleza. Agora eu queria apresentar um outro pensamento para vocês. Lá em Isaías 53, fala que ele ficaria mudo como ovelha perante os seus tosqueadores. Jesus era inocente. Jesus morreu por quem? Nós somos inocentes? Então as acusações não eram para ele, mas eram para quem ele estava representando. Jesus, naquele momento, estava ali representando eu e você, culpados. Mas eu nem estava lá, eu nem nasci, como assim? Mas nós somos pecadores. E muitas vezes lavamos as mãos ao invés de defender Jesus Cristo. Na verdade, não defender. Jesus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunhas. E aí Pilatos, ele olha para Jesus e ele vê uma pessoa diferente, um semblante diferente. Ele era acostumado a lidar com pessoas arrogantes. Ele era acostumado a lidar com ladrões, com zelotes fanáticos como Barrabás. E ali ele tem um homem quietinho, parado, e não tem o que acusar esse homem. E aí ele começa a empurrar o problema para outra pessoa. Eu vou falar uma frase para vocês, o pessoal lá do Morumbi ouviu muito essa frase, vocês vão ouvir até o final de semana. Nós temos poder sobre as nossas escolhas, não sobre as consequências. Não sobre as consequências. Qualquer escolha que você faz na vida vai ter uma consequência. Vai chegar uma consequência, seja boa ou ruim. Quais são as escolhas que você está tomando nesta terra que vão ecoar na eternidade para você? Ou será que as suas decisões só são para essa terra? Será que o que você faz aqui é para representar Jesus ou somente o seu ego? Somente você?
Pilatos estava preocupado com o seu status, com a sua vida, com o poder, ele queria mais. Ele não estava preocupado com os judeus, ele não estava preocupado nem com os romanos. Ele estava preocupado somente com ele, o que ele ganharia. Pilatos não queria tumulto, porque tumulto era algo negativo que chegava em Roma para o império. Pilatos, ele terceiriza o problema. Vamos lembrar aqui? Ele manda para quem? Não, eu não sou judeu. Esse homem, para mim, não tem nada. Pilatos, por 3 vezes, fala que Jesus é inocente, que Jesus não tem culpa. E Pilatos manda ele para Herodes. Chega lá em Herodes, vamos contextualizar a história. Chega lá em Herodes, Herodes fica feliz quando vê Jesus. Feliz, né? Oh, Jesus está aqui. Não. Ele fica feliz porque ele queria conhecer Jesus e queria zombar de Jesus. Ele manda trazer pessoas para que Jesus fizesse o quê? Você se lembra da história? Curasse, fizesse milagre. E Jesus ali, caladinho na dele. Eu falei aqui sobre Jesus estar nos representando. Mas Jesus, ele sabia exatamente o que era necessário, o que ele veio fazer. Ele tinha um foco. Mais uma pergunta para ficar aí para você. Qual é o seu foco hoje, neste mundo? Você sonha com uma boa faculdade? Você sonha com um bom salário? Você sonha com um bom negócio, com um bom casamento? Que legal. Continue sonhando e correndo atrás. Mas isso tem tomado o seu lugar? Quer dizer, tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? Ellen White, e eu gosto muito dos escritos de Ellen White, porque uma pessoa que escreveu algo anos atrás, uns séculos atrás, e é tão atual, ela fala o seguinte: nós temos que viver como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Trabalhar, correr atrás dos sonhos, mas nós temos que estar preparados como se ele fosse voltar hoje, agora, já. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós estamos no ano de 2025. Na verdade, já está quase acabando, né? Finalizando aí. Já passamos da metade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sonham com a volta de Jesus em 2025? Deixa eu falar uma coisa para você aqui de todo o coração, tá? Se você não levantou a mão, você não entendeu o que eu perguntei, ou a gente tem que orar seriamente pela sua vida. Você não quer que Jesus volte em 2025? Você ama tanto esse mundo que a volta dele não pode ser agora, já? Você está entendendo que quando a gente fala da volta de Jesus, a gente está pensando em algo lá longe, e eu não estou interessado se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 200 anos. Mas o meu sonho é que fosse agora, que fosse já. Que o sofrimento acabasse. Você está entendendo aqui que Jesus estava perante um tribunal, acusado injustamente, mas ele tinha um foco, e o foco era exatamente você. Era você estar com ele quando ele voltasse. E se talvez ele não voltou ainda, é porque o Beto precisa melhorar muito, é porque o Beto precisa buscar mais a Jesus. Pilatos teve oportunidade de salvação. Mas como assim Pilatos teve oportunidade de salvação? Vai lá no livro de João, por favor, no capítulo 19. Primeiro ponto, antes da gente... Primeiro ponto, antes de nós lermos aqui. A mulher de Pilatos mandou um recado para ele quando estava lá no julgamento. Você se lembra qual foi o recado? É o quê? Pode falar. Sonhei com ele. Não mexe com esse negócio aí. Nós estamos falando de um romano com influência grega. Misticismo era normal. Eles acreditavam em sonhos, levavam tudo isso a sério. Ele não dá ouvidos. Aí quando nós vamos para João 19, no verso 35. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim.
que foi que você fez? Agora, isso daqui é uma pancada para Pilatos. Segura a pedrada aí, hein? O meu reino não é deste... O que está escrito na tua Bíblia aí? O meu reino não é deste... Jesus está falando para Pilatos. Pilatos, você está aí preocupado se eu sou um rei? O meu reino não é deste mundo. Aqui Jesus estava testificando que ele era o Messias para Pilatos. Jesus continua, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor é que diz que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 18. Ah, eu corrigi depois, não corrigi não? Me perdoa. Olha eu dando uma de Pilatos aí, ó. 18, perdão. 18, versos 35 até o verso 37, tá bom? Me desculpe. Você está vendo aqui que Jesus, ele prega para Pilatos, diretamente para Pilatos. Quando Jesus abre a boca para falar, ele não se defende, ele se preocupa em salvar mais uma alma. Salvar mais alguém. Ele não tem medo. Cristo, claro que ele sentiu medo. A oração que ele fez no Getsemane, ele estava ali naquela parte humana. E o interessante é que Jesus, Deus, e na hora que ele ora ali no Getsemane, ele fala, Pai, se for da tua vontade, passe esse cálice. O que afasta Deus da gente? O pecado. Naquele momento, sobre os ombros de Jesus, estavam todo o pecado do mundo. Eu imagino Deus querendo ali abraçar o seu filho, fazer um alento a ele, mas não podendo, por causa disso. Só que Jesus tem um foco... É para vocês acordar. Jesus tem um foco muito grande na missão dele, mas que não seja a minha vontade, seja a sua. E ali, num tribunal, ele ainda tenta salvar mais alguém, que é o próprio Pilatos. Lembra que eu falei que ele manda para Herodes? Herodes zomba. Aí Herodes também não resolve o problema, volta para Pilatos. Aí Pilatos, rapaz, mas que gente complicada, você quer jogar esse negócio para mim? Eu não quero problema. Vai para o povo. E ali ele começa. Vocês querem que eu liberte quem? Barrabás ou Jesus? E o povo grita quem? Barrabás. E Ellen White comenta que os mesmos que gritavam Hosana, alguns dias antes, estavam gritando para que Jesus fosse crucificado. Algumas lições aqui sobre Pilatos, para a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. Pilatos ficou empurrando as decisões. Será que você tem terceirizado as suas decisões? Ou quando as suas decisões são erradas, você joga a culpa em Deus? Por aquilo que você escolhe, por aquilo que você decide, você quer passar isso para as mãos de Deus? Pilatos aqui é um homem covarde, porque o mundo para ele era mais importante. Lembra que eu falei aqui, com todo respeito, que cada um de nós temos um pouquinho de Pilatos? Será que lá na faculdade, quando te convidam para uma festa, numa sexta-feira à noite, você não vai para você fazer parte do meio? E aí chega lá na festa, está todo mundo com seu copinho de bebida, e aí, para você não se sentir deslocado, não, vou pegar um copo aqui, vou tomar um refrigerante, e daqui a pouco a música você está assim, está lá, né? Vou parar por aqui, porque senão... E será que daqui a pouco o refrigerante já não virou algo que você não deveria estar bebendo? Será que você não lavou as mãos em vez de apresentar Jesus, porque você quer fazer parte daquele meio? Entenda uma coisa, jovem, você foi colocado nesse mundo para ser diferente, não esquisito, para ser diferente. Você não tem que brigar para Jesus, como eu disse, ele precisa de testemunhas. Você precisa testemunhar, refletir aquilo que ele quer para a sua vida. Será que quando você está no trabalho e ali começa uma conversa que não tem edificação nenhuma, algum companheiro seu de trabalho que vai contar as peripécias que ele fez com alguém que não é a esposa, que não é o esposo dele, e você está ali dando risada? Será que você não está lavando as mãos? Será que quando é para você se decidir a se adequar à palavra de Deus,
você quer que ela se adeque a você. Todos nós, em algum momento da vida, nos acovardamos por medo do que as pessoas vão pensar de nós, com medo de perder o status no meio dos seus amigos, das pessoas influentes, nas redes sociais. Você quer se parecer com influencer tal, olha a vida dessas pessoas, o que está te edificando. Não estou falando para você virar um alienado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não. Mas você tem que tomar decisões. Ah, Deus é amor, Deus me entende, Deus me aceita do jeitinho que eu sou. Falei alguma mentira aqui? Não. Só que Deus te chama do jeito que você está, mas você não deve permanecer do jeito que você chegou. É uma mudança diária, é uma transformação diária. Todos os dias é uma luta, é uma batalha interna que você passa. Quem aqui acorda morrendo de vontade de ler a Bíblia? Uhul, Bíblia hoje, irmão. Quem acorda assim? Eu não acordo. Mas eu sei que eu preciso estar conectado com Deus. Nós estudamos uma lição anteriormente, em alguns trimestres, falando sobre a mente. E nós sabemos que nós vamos contemplar o quê? O que a gente absorve, o que a gente busca. Você já conseguiu imaginar, vamos imaginar uma situação aqui. Bombeiro, alguém conhece algum bombeiro aqui que trabalha? Bombeiro? Conhece? Bombeiro. Tem alguém que é bombeiro aqui? Não. Bombeiro, quando tem alguma coisa pegando fogo, uma casa, o que ele faz? Vai lá, não é o trabalho dele? Agora imagina, uma casa pegando fogo, com a família lá dentro, o bombeiro para lado de fora, de braço cruzado, e fala assim, não tem nada a ver com isso, não. O que a gente pensa numa situação dessa? Esse cara tá maluco, é impossível. Um cristão que se ajoelha diante do mundo, lavando as mãos, ao invés de testemunhar por Jesus, é esse tipo de bombeiro. É impensável, é incalculável isso. Nós trocamos Jesus por migalhas todos os dias. Nós estamos falando de um julgamento que levou Jesus a quê? A libertação? A morte. Olha aqui para os meus olhos azuis aqui, ó. Olha pelos olhos da fé, tá bom? O bacana disso é que aí todo mundo olha, aí você tem a atenção de todo mundo. Estratégia. Você já parou para pensar na morte de Cristo por você? O que era? Como era? Pilatos enxerga Jesus como inocente. Só que o povo queria sangue. Aí Pilatos fala assim, não, eu vou dar ele ali, leva uns açoites, depois eu liberto ele. Olha a mente desse homem. Esse coadjuvante está aqui hoje para a gente aprender o que não fazer. Jesus foi açoitado. Os romanos entendiam que uma pessoa ela aguentava até 40 chibatadas. Era tortura. Muitas vezes com um caniço, uma vara que não quebrava. E aí daqui a pouco eles tinham outros instrumentos. Um chicote com couro, com pontas de pedaços de ossos que rasgavam a carne da pessoa. Eu quero que você imagine essa cena. Daquele que morreu por você e às vezes você está se acovardando por tudo que ele fez pela sua vida. Você está trocando um futuro especial. Jovem, a mensagem de hoje é para você refletir na sua vida. Pega uma balança aí agora, mental, e coloca o que você tem feito para estar do lado de Cristo e o que você tem feito fugindo para mostrar quem é Ele na sua vida. Em todos os aspectos. Talvez eu estou falando para casal de namorada aqui, que ouve um sermão, sai e vai para um motel. O que você está fazendo da sua vida? O que você acha que você está fazendo da sua vida? Você acha que você está enganando Jesus? Ah, não, mas isso não tem nada a ver. É o capeta falando no seu ouvido. Porque a Bíblia que eu conheço fala que o sexo é algo maravilhoso, mas é feito para o casamento. E os nossos jovens estão vivendo cada vez mais de qualquer jeito. Empurrando aquele que salvou a sua vida, que te deu uma oportunidade de viver eternamente, sem sofrer, para longe de você. Será que quantas vezes por dia você lava as mãos para não ter o sangue de Jesus nas suas mãos? Como que está a sua vida? Pilatos, como eu disse, ele teve a oportunidade de salvação, porém ele decidiu
que o mundo dele era mais importante. Será que o seu mundo é mais importante hoje do que você está aos pés de Cristo, do que você está dedicado a Ele? As escolhas fazem diferença na nossa vida, todos os dias. Segundo alguns estudiosos, nós tomamos em torno aí de 8.000 decisões por dia. É muita decisão. Você abrir o olho de manhã, vou levantar, já é uma decisão. E eu quero encerrar contando uma história para vocês. O pessoal do Morumbi já ouviu essa história, vocês vão ouvir de novo, tá? Alguns anos atrás, eu fui convidado para plantar uma igreja num bairro em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Um desafio, um bairro que eu cresci. Eu morei nesse bairro dos 13 aos 19, fui embora, depois voltei para esse bairro para fazer esse evangelismo. Meus pais moraram muitos anos longe desse bairro, eles têm uma casa lá, voltaram ano passado a morar nesse bairro, inclusive. Uma periferia, bairro de periferia. E eu comecei esse evangelismo, eu e mais um obreiro comigo, o Lucas, um jovem. Hoje o Lucas está com seus 25, 26 anos, se formou em teologia, é pastor lá no Espírito Santo. E lá tinha uma família, a dona Luzia e seus filhos, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. O Leandro, ele tem, né, síndrome de Down. O Leandro era uma comédia quando ele chegava no evangelismo que a gente estava fazendo ali. Eu tinha uma barba um pouco maior, a barba estava mais ou menos aqui assim, só não era tão branca, mas para ele era o Papai Noel, que ele apertava minha barba e fazia assim, ho, ho, ho. Todo dia, todo dia. Deu uma Bíblia de presente para ele, ele abraçava aquela Bíblia. Dona Luzia chegou lá fumando, bebendo, trabalhamos com ela, fizemos o evangelismo ali algumas noites, começamos a dar estudos bíblicos, e a Dona Luzia decidiu se batizar. E o Leandro, do jeitinho dele também. E eu preenchendo a ficha do Leandro, lá, da Dona Luzia, e virei para o Léo. E você, Léo? A resposta do Léo, um jovem de 15, 16 anos, foi a seguinte: eu sou muito novo para isso aí. Não quero esse tipo de compromisso para mim. Eu tenho muito o que viver ainda. Ele lavou as mãos. Tudo bem. A escolha é de cada um. Quem somos nós? Isso foi num sábado ou num domingo. Acho que foi no domingo. Na segunda-feira eu estava em casa, eu morava na cidade vizinha. Era tardezinha, ou de tarde, o Lucas me liga. O Léo sofreu um acidente muito sério. Só para você tentar entender o acidente, que até hoje eu não consegui entender esse acidente. Ele estava vindo de bicicleta, e aí ele saiu de trás de um carro e deu de frente com a moto. Ele foi projetado no ar. Enquanto ele foi projetado no ar, veio outra moto. Ele foi atropelado 2 vezes. Cheguei no hospital, a família, todo mundo desesperado, sem informações. A informação que tinha somente era o seguinte: ele está em estado gravíssimo na UTI. Eu liguei para o pastor e falei, pastor Robson, aconteceu isso, tal. O pastor Robson estava com uma gripe muito forte, ele morava próximo à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ele falou, cara, pede para ver se consegue liberar. Eu entro, faço a extremunção do Léo, mas eu estou muito gripado, não sei se eles vão deixar que eu entre. Falei, tudo bem. Conversei com a recepção e a moça falou, olha, estão fazendo os procedimentos. Se liberar... Aí ela até perguntou, você é pastor? Eu falei, não. E carinhosamente eles me chamavam de pastor, mas não sou pastor, bem claro, deixa bem claro. O Léo me chamava de pastor. E aí a moça chega para mim e fala assim, ó, acabou o procedimento, só que você tem que entrar agora e só tem 5 minutos. O pastor Robson, liguei para ele, cara, não vou conseguir chegar aí. Entra você e faz a extremunção do Leonardo. A minha cabeça abriu assim. Entrei, e quando eu entrei, a enfermeira falou assim, você que é o pastor Beto? Eu falei, não sou o pastor do Léo, mas presta atenção nisso aqui agora. Quantas pessoas aí fora estão olhando você e vendo você como um líder para eles? Vendo você como um exemplo, jovem? Ou deveriam estar vendo como um exemplo? Eu fiz a extremunção do Léo. O Léo estava todo inchado, irreconhecível, quebrou clavícula, perfurou pulmão, quebrou costela, perna, braço. Estava irreconhecível. O médico falou assim, ó, o caso dele é gravíssimo. E agora eu tinha que sair
e dar notícia para a família. A mãe desesperada. E eu dei essa notícia. E a gente começou oração pelo Léo. O tempo foi passando. E os médicos falavam assim, que era só um milagre para o Léo sobreviver. Você acredita em milagre? Você lembra do milagre ontem que a gente terminou a história? Então vou deixar mais um milagre. O Léo acordou, se recuperou e ficou sem nenhuma sequela. E aí o Léo chegou para mim e falou assim, pastor Beto, quero me batizar. Eu falei, amém, Léo. No dia 24 de dezembro de 2016, acertei? 17, errei. De 2017, o Léo se batizou. O Léo nasceu de novo. Amém? Amém? Só que a história não acabou, não. Podia acabar aqui agora. Beleza, todo mundo para casa, né? Com isso no coração. Lembra a história de lavar as mãos? Lembra a história das decisões? A gente ficou na igreja ali que a gente plantou e a gente começou a discipular o pessoal e tal. Só que a gente começou a ir para outros lugares também. Não dava para ficar ali. E o Léo começou a se afastar gradativamente da igreja. O jovem chegou para mim e usou as mesmas palavras. Eu ainda sou muito novo para essa vida. O Léo nasceu de novo. Assim como Pilatos teve oportunidades, o Léo teve uma outra oportunidade. Só que a decisão desse jovem foi jogar tudo no lixo. Foi deixar que o sacrifício de Deus fosse em vão na vida dele. E eu termino essa história assim. Uma história que eu poderia terminar, você ir para casa feliz, um jovem veio para a igreja. Não. Esse jovem deixou que o mundo abraçasse ele, falasse mais alto. E isso não acontece de uma hora para outra. Talvez você está aí pensando, refletindo na sua vida e vendo o quanto você está longe de Cristo. Isso começou porque você deixou a Bíblia de lado. Isso começou porque você deixou de orar a Deus, de conversar com o seu melhor amigo. Isso não é assim, não. Isso é devagar. E Deus o tempo inteiro atrás de você. A Bíblia é um pique-pega de Deus atrás da humanidade. A Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, tem um cordão de sangue por mim e por você. Só que nós escolhemos o mundo. Só que nós escolhemos lá fora. Pilatos é um coadjuvante que nos ensina a não ser covardes. Será que hoje você é covarde perante Cristo? De assumir Ele como o Senhor da sua vida. Aquele que morreu e vai voltar para te buscar. Só que eu termino com uma pergunta. E aí, você vai? Amém. Se no seu coração hoje tem essa dúvida, é o momento de você se entregar por completo agora. Nós vamos ter um louvor especial nesse momento. E é o momento agora, se você tem dúvida aí no seu coraçãozinho, colocar-se na mão de Deus e pedir restauração para a sua vida. Pedir uma mudança para a sua vida, meu jovem. Tentando apagar histórias que falhei, caminhos que trilhei sem direção, longe ao ponto de não mais ouvir a tua voz. No espelho eu posso ver quem me destrói. Consigo mais fazer o mal, desprezo, mas insisto em repetir forças, mantenho pra lutar contra o meu irmão.
motivos pra tentar. Quero estar de volta em teus braços, Pai. Não sou merecedor pra receber perdão. Te entrego mesmo assim meu coração. Quero estar de volta em teus braços, Pai. Não sou merecedor pra receber perdão. Te entrego mesmo assim meu coração. O bem que quero, não consigo mais fazer o mal. Desprezo, mas insisto em repetir forças. Não tenho pra lutar contra o meu eu, mas em te vejo mil motivos pra tentar. Quero estar de volta em teus braços, Pai. Não sou merecedor pra receber perdão. Te entrego mesmo assim meu coração. Quero estar de volta em teus braços, Pai. Não sou merecedor pra receber perdão. Te entrego mesmo assim meu coração. Nem eu e nem você somos merecedores. Eu falei para você pensar na morte de Cristo, né? Agora pensa no amor dele por mim e por você. Um amor incondicional. Um amor que deu a vida e literalmente todo o sangue dele foi derramado por mim e por você. Talvez tenha algum jovem aqui hoje que tem que tomar uma decisão de mudança de vida, que acha que não tem mais solução. Eu te falo que você tem solução pela graça de Cristo. Talvez tenha alguém aqui que precisa tomar uma decisão de passar por um batismo, não sei, ou simplesmente alguém que precisa renovar a sua vida. Pensa em tudo que a gente falou aqui hoje. A voz foi minha, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou com você, que falou para você e falou para mim também. Se você crê nisso, se você deseja ser um coadjuvante diferente de Pilatos, que vai ser aquele que vai testemunhar Jesus, que não vai ter medo de mostrar que Ele é o dono da sua vida, eu te convido a ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, que bênção, que maravilha poder ouvir a Tua palavra. Senhor, aprendemos hoje sobre um coadjuvante da Bíblia, que teve a oportunidade de salvação, mas ele preferiu o mundo, ele escolheu os prazeres deste mundo. Nos ajude aqui, como jovens adventistas, ó Pai, como jovens cristãos, como jovens que foram salvos lá na cruz, a entender que este mundo aqui é passageiro, que os prazeres aqui nos levam para longe de Ti, que o nosso coração nesse momento possa ser tomado pelo Senhor. Estamos aqui, ó Pai,
em pé, orando, pedindo que as tuas mãos transformem o nosso coração, transformem a nossa vida, que possamos testemunhar do Senhor aonde colocarmos os nossos pés, que possamos ser o saleiro deste mundo, a luminária, ó Pai, que vai mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Receba cada jovem aqui em tuas mãos com as suas lutas, com as suas dores. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe o íntimo de cada um de nós e aquilo que nós precisamos mudar, moldar, para que possamos estar com o Senhor eternamente um dia. Abençoe estes jovens aqui, mais uma vez eu peço. Abençoe os líderes desta igreja, que possam sempre olhar para os seus jovens como o presente da igreja, não o futuro, eles já são o presente da tua igreja. Nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém.